Então nós vamos já acolhendo nossa live, as pessoas que já foram entrando aí. Deus abençoe a todos aqueles que cumprimentaram, que pediram a bênção. Então sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse nosso momento de formação, esse momento de estarmos com a Virgem Maria, e podermos assim aprender um pouquinho mais, assim podermos amar um pouquinho mais a Virgem Maria. Então vamos aguardar mais alguns poucos instantes para esperar ver se tem mais alguém para entrar. E assim todos nós iniciamos juntos esse nosso momento de formação. Muito bem, meus irmãos e irmãs, mais uma vez acolhendo a todos que já estamos acompanhando aqui na nossa live de hoje, a segunda live deste mês de maio, desse mês dedicado à Virgem Maria. E nós vamos dar seguimento então ao nosso estudo, a grande contribuição que o venerável Fulton Sheen nos dá através dessa obra, O Primeiro Amor do Mundo. Então vamos fazer aí a nossa oração inicial, suplicando ao Espírito Santo que nos ilumine com a sua luz, abra o coração, a alma de cada um de nós, para que este momento não seja um momento meramente de uma busca humana do conhecimento de Deus, mas que seja realmente uma verdadeira abertura ao sobrenatural e uma busca de mergulhar nos mistérios de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos, então, no nosso encontro na semana passada, na quarta-feira passada, eu vos apresentei a obra, que nós estamos estudando, que nós estamos usando durante este mês mariano para conhecermos um pouco mais acerca da Virgem Maria. Como eu comentei, o livro ele é dividido em duas grandes partes, não é? A mulher que o mundo ama, que é a parte onde nós estamos, e depois a segunda parte é o mundo que a mulher ama. E eu então subdividi, são 4 quartas-feiras, subdividi essas duas partes em mais duas. Então nós hoje estamos na segunda parte da primeira, que é a mulher que o mundo ama. Na nossa formação na semana passada, nessa primeira parte da primeira parte, nós vimos assim como o Fulton Sheen ele vai durante as suas meditações, durante as suas colocações, como ele vai colocando assim aquilo que nós cremos, que nós temos como certeza de fé, dogma, não é? A virgindade perpétua, a maternidade de Maria, a Imaculada Conceição,
como ele vai percebendo a Assunção da Virgem Maria, como ele vai percebendo essas realidades dogmáticas ao decorrer da tradição e como, de certa maneira, isso nos alcança enquanto sujeitos de fé. E nessa segunda parte da primeira parte do livro, eu diria assim que o autor ele como que coloca uma mariologia aplicada, né? Ele já vai como que tendendo para a segunda parte do livro, onde ele vai falar mais sobre o mundo. Então agora se estabelece de certa maneira um diálogo um pouco maior entre a nossa fé, quem é a Virgem Maria, o que ela nos diz e quem nós somos e como isso que a Virgem Maria nos diz nos alcança, nos atinge, tá bem? Então vamos lá. O primeiro subtítulo de hoje é A Virgem Mãe. Nesse subtítulo ele vai nos falar um pouquinho mais, digamos assim, da humildade da Virgem Maria, da sua maternidade e da sua missão enquanto mãe de Cristo, mas também enquanto nossa mãe da Igreja. Então, logo já no início, o autor vai nos falar desta mulher, a Virgem Maria, né? Então aqui ele como que conjuga inicialmente estes dois dogmas, a virgindade perpétua, que nós já trabalhamos na semana passada, e a maternidade, né, que nós também já trabalhamos. Agora ele conjuga, né, e ele agora procura trabalhar essa questão da virgindade, porque talvez isso até seja, de certa maneira, a dúvida de muitas pessoas, não é? Como se pode compreender uma virgindade dentro do matrimônio, dentro de um casamento, né? E ele então coloca, né, como esta virgindade da Virgem Maria ela se encaixa dentro da realidade matrimonial. E é interessante que o primeiro ponto que ele coloca é que Maria ela não foi escolhida por ser virgem, mas ela foi escolhida por ser humilde. Ele diz o seguinte: Deus a escolheu não só porque ela era virgem, mas em virtude de sua humildade. Mais tarde Maria declarou: olhou para a sua pobre serva, ou como outras traduções, olhou para a humildade da sua serva. Então é claro, há a questão da virgindade, embora como nós já trabalhamos, não é? Essa virgindade também se deve à missão que ela irá receber de ser a mãe de Deus. É sempre preciso reconhecer, recordar que o dogma da virgindade, da Imaculada Conceição e da Assunção, eles giram ao redor da realidade da maternidade. Tudo que Maria ela é em virtude da maternidade, do fato de ela ser a mãe de Jesus Cristo e por isso dela ser a mãe de Deus. Mas o autor aqui procura colocar que o que atrai, não é, também a Deus na Virgem Maria é a sua humildade, né? É essa capacidade que a Virgem Maria tem de se esvaziar de si mesma, das suas vontades, enfim, de se esvaziar e de deixar, digamos assim, todo o espaço, todo o seu coração para Deus. Então, diante então deste anúncio que o arcanjo Gabriel faz, em primeiro lugar nós vemos que há aquele questionamento que ela se faz, né? Como é que eu vou ser mãe, né? Aqui entra uma questão que há uma tradição, né? A tradição na verdade ela compreende isso. A Virgem Maria ela teria feito um voto de virgindade, então mesmo sendo prometida a José, ela fez um voto de permanecer virgem, não é? E segundo a tradição também, aí há uma certa discussão, mas não vem ao caso agora, ela teria falado a José, né, desse voto, e São José teria concordado com ela e teria também ele assumido para ele esse voto, não é, de ser um homem casto e um homem virgem, mas a gente vai falar um pouquinho depois, né? Então veio o questionamento de Maria: como que sendo virgem ela poderia ser mãe? Porque
são duas coisas que pela natureza humana não tem como coexistir, né? Então, nos diz o Fu Tongxin: o anjo respondeu que no caso dela o nascimento virá sem o amor humano, mas não sem o amor divino, pois a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que é o amor de Deus, descerá para dentro de Maria, e aquele que vai nascer dela será o Filho de Deus. Então, essa concepção, essa dúvida da Virgem Maria, né, é respondida: olha, de fato, a concepção não vai acontecer pelo costume, não é por aquilo que é costumeiro, pelo amor entre dois seres humanos, mas não faltará amor, muito pelo contrário, há aquele que é essencialmente amor, o Espírito Santo, é ele que irá fecundar então no seu seio essa realidade. O amor de Deus inflamou tanto o coração, o corpo e a alma de Maria, que o mundo poderia realmente dizer do nascimento de Jesus: este é um filho do amor. Então, para mostrar que, embora essa concepção não fosse pelas vias naturais, né, da relação de um homem com uma mulher, em nada falta o amor. Na verdade, nós até poderíamos dizer que é uma concepção onde o amor transborda, né? Onde o amor ele é pleno, né? Então, dessa concepção, se há uma coisa da qual nós não podemos dizer, é que falta amor, não é? E segue então nos dizendo, né, aqui agora o autor ele começa a como que se voltar para a realidade da mulher. Por isso que eu falei no início que é uma mariologia como que aplicada, não é? Porque ele começa a mostrar como este modo de ser da Virgem Maria é, na verdade, um modelo, um modo de ser para as mulheres. A virgindade, de não ter relação com o seu esposo, não é isso. Mas essa abertura àquilo que importa, a abertura ao amor. Vejamos bem o que nos diz Fu Tongxin. Maria retoma a vocação inicial da mulher, ou seja, ser portadora do divino para a humanidade. Toda mãe é isso quando dá à luz, pois a alma de cada criança é infundida por Deus. Ela se torna, assim, uma cooperadora da divindade. Ela carrega o que só Deus pode dar. Olha como é forte isso, né? Então, essa concepção virginal da Virgem Maria faz com que em Maria a mulher, o gênero, né, toda a mulher encontre aquilo que é próprio da sua natureza. E o que é próprio da sua natureza? É ser portadora do divino para a humanidade. E por que é ser portadora do divino para a humanidade? Porque quando no seio de uma mulher é fecundado, não é, o óvulo e o esperma se fecundam e geram ali uma nova vida, assim, na parte biológica, quem trabalha, quem faz o serviço, vamos colocar uma palavra direta, é o homem e a mulher. Mas é Deus quem infunde a alma. Então, do mesmo modo, não é, Deus está ali atuando. E aquela nova vida que é gerada no útero daquela mulher que está concebendo é também uma ação divina, é uma ação de Deus. Por isso a mulher se torna cooperadora da divindade. Não é? E entra aqui a questão, né, de compreender como essa questão da maternidade ela é muito própria de fato da mulher. Não é? Pode-se dizer que a mulher, quanto mais santa ela é, mais ela se torna mulher. O aperfeiçoamento do seu ser mulher se dá pela sua santidade e não passa pela santidade da mulher ela exercer aquilo para o qual ela foi criada, no caso a maternidade. Ainda nos diz o autor que a mulher, por isso, ela precisa estar sempre aberta
aquilo que é a sua própria missão. Vejamos o que ele diz aqui. A marca do homem é a iniciativa, mas a marca da mulher é a cooperação. O homem fala sobre a liberdade, a mulher sobre compaixão, amor, sacrifício. O homem coopera com a natureza, a mulher coopera com Deus. O homem foi chamado para lavrar a terra, para dominar a terra, a mulher para ser portadora de uma vida que vem de Deus. O desejo oculto de cada mulher na história, o desejo secreto de cada coração feminino é cumprido no instante em que Maria diz: Fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então essa cooperação com Deus faz parte da vocação feminina, faz parte da vocação da mulher, esta abertura, ser esta cooperadora de Deus. E isso nos é revelado, nos é mostrado através da Virgem Maria. E aqui agora o autor ele vai entrar numa parte assim, eu diria bastante pragmática da coisa, porque ele vai falar de uma ideologia que tem causado um grande prejuízo à mulher, não é? O feminismo, não é? Como o feminismo, né, e as suas ideias apodrecidas, diria eu, ele tem causado um dano profundo na vida das mulheres. A tragédia persegue quando a mulher é forçada por circunstâncias econômicas ou sociais a ocupar-se das materialidades que dificultam ou impedem o derramamento da qualidade específica de redenção ao próprio divino que faz dela uma mulher. Então, aqui ele começa a usar. Na verdade é o seguinte: quando a mulher está se ocupando demais com essas coisas materiais, com outras atividades, me deixem também ser muito claro, não é aquela história de que a mulher não pode ter o seu trabalho, de que a mulher não pode ter sua profissão, de que a mulher não pode estudar, não é isso. Mas a questão é qual é a prioridade. Qual é a prioridade? Quando se está muito apegado à questão material, à busca de sonhos materiais, na verdade não é só a mulher, o homem também, ele deixa de viver a sua vocação divina, não é? Então a tragédia começa aí, quando se começa a dar mais atenção para aquilo que é secundário, na verdade, não é o primário, é o secundário, e acaba então por isso se fechando de alguma maneira àquela vocação primeira. Ele ainda segue. A revolta explosiva da mulher contra suas supostas desigualdades com o homem é no fundo um protesto contra as restrições de uma civilização banal, sem fé, que tem acorrentado os talentos dados por Deus. Olha, gente, como isso é forte. Esta revolta, porque se a gente parar para pensar, constantemente há a tentativa de se colocar o homem contra a mulher e a mulher contra o homem, como se eles tivessem a obrigação de estar disputando um com o outro, como se na verdade eles não fossem criados para um cooperar com o outro na obra da redenção. E aí começa a haver essa concorrência que é fútil, não é? Não, porque é desigual, porque a mulher tem que ter os mesmos direitos, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer a mesma coisa, não é? Só que na verdade isso é produto do quê? É produto de uma civilização sem fé. É produto de uma civilização que é materialista. Por isso essa concepção, ela em primeiro lugar não serve a nós cristãos. Na verdade ela não serve a nenhum ser humano, não é? E ela tem destruído, ela tem na verdade escravizado, tem escravizado as mulheres. Ele segue dizendo: o sacrifício está intimamente ligado com essa submissão, pois a submissão não é passividade, mas ação. A ação de esquecer de si mesmo. A mulher é capaz de sacrifícios maiores que o homem, em parte porque o seu amor é menos intermitente e também porque ela é infeliz sem a dedicação total e completa.
A mulher é feita para o sagrado. Ela é o instrumento de Deus na terra. Maria é o protótipo, o padrão da mulher que cumpre em si as aspirações mais profundas do coração de todas as filhas de Eva. Maria é o protótipo da mulher que cumpre todas as aspirações de todas as filhas de Eva. Olha que profundo isso que ele nos fala aqui. Né? Então, é uma chamada a você, mulher, olhar para a Virgem Maria e ver nela, como diz aquela palavra, não é? Tudo aquilo que o ser humano deve ser, tudo que você, enquanto mulher, é chamada a ser. Segue ainda o autor dizendo: ela tem vocação de gerar a vida, seja na carne ou no espírito, através da conversão. Não há nada na vida profissional que necessariamente endureça uma mulher. A mulher pode se tornar endurecida se negar essas específicas funções criadoras divinas, sem as quais ela não pode ser feliz. Então o que ele está dizendo? Não é o fato de a mulher estudar, ou o fato de ela ter uma profissão que vai endurecer a mulher e vai simplesmente afastar ela daquilo que é o seu ideal. Mas isso começa a acontecer quando a mulher ela se fecha aquilo para o qual ela foi criada, para gerar, seja biologicamente, né, carnalmente, seja espiritualmente. Ele fala aqui inclusive da conversão. Quantas mães santas na história da igreja rezaram muito pela conversão dos seus filhos? Eu vou citar só 2 exemplos aqui: Santa Mônica e Santa Rita de Cássia. Santa Mônica rezou pela conversão do seu filho, Santo Agostinho, e Santa Rita de Cássia rezou pela conversão do marido e dos seus filhos. Ela persistiu até ali, até gerar, não é, aqueles homens para Deus. Então isso é muito próprio, não é? Gerar almas para o céu também é muito próprio da alma feminina. E é isso que nós somos chamados a ver, a contemplar em Maria. Mas na mulher foi realizado física e espiritualmente o que toda mulher deseja fisicamente. Em Maria não havia o que não fosse cedido, nada foi perdido. Houve uma colheita sem a perda do botão, o outono em uma eterna primavera, submissão sem expoliação, virgem e mãe. A única melodia que saiu do violino da criação de Deus sem o rompimento de uma corda. Então, ele coloca como de uma maneira assim, totalmente ideal, na Virgem Maria se colocou. Mas o que eu gostaria realmente de chamar a atenção aqui é aquilo que já foi mencionado, né? Olhar como Maria, ela se torna este ideal para toda mulher. E ele encerra então essa parte dizendo o seguinte: é terrível para os homens não conhecerem o seu pai, mas é ainda mais terrível não conhecerem sua mãe celestial. E o maior elogio que se pode atribuir a um verdadeiro cristão é: você puxou o seu pai na graça, mas em sua humanidade você puxou a sua mãe. Não a mãe da terra, com todo respeito às mães, mas a mãe do céu. Agora nós passamos ao segundo ponto, né, que tem como título o casamento mais feliz do mundo. Aqui agora, primeiro ele procurou conciliar e meditar acerca da virgindade com a maternidade. Agora ele vai procurar meditar, né, e alinhar a realidade da virgindade e do casamento. E aqui ele vai falar bastante acerca da figura de São José. E nesse sentido, então, chama a atenção aos homens que estão aí nos assistindo, prestemos bem atenção. É claro, a Virgem Maria, ela é modelo para todos nós, não só para as mulheres, para os homens também, né? Ela é modelo de mulher, ela é modelo de mãe, né? Todos nós somos chamados a nos confiar
de todo o coração a Virgem Maria, ela é nossa educadora, mas em São José nós homens aprendemos muito a esta castidade, a esta verdadeira virilidade, a esta obediência amorosa a Deus, a esta busca incessante, constante de viver aquilo que Deus nos pede, de viver aquilo para o qual nós fomos criados, tá bom? Então vamos lá. Logo no início ele nos diz o seguinte, né? É muito difícil para uma pessoa que não é espiritual conceber um meio termo entre casar e ficar sozinho. Pensam que ou se é vinculado a alguém na vida conjugal, ou então se vive a solidão. Os dois não são excludentes, pois há uma combinação de casamento e solidão, que é a virgindade absoluta com a vida conjugal, em que há uma união das almas entre um e outro, e contudo uma separação absoluta do corpo. Apenas as alegrias do espírito são compartilhadas, nunca os prazeres da carne. Então, aqui ele fala do que seria um casamento virginal. É um casamento onde há união espiritual, uma união de coração, mas não há união carnal. Falando diretamente, sem meias palavras, não há relação sexual. Não há essa união efetiva do corpo entre o homem e a mulher. O casamento era como um mar em que o barco da união carnal nunca navegou, mas do qual pescou-se o sustento para a vida. Ele coloca aqui então o que seria este casamento chamado casamento virginal, e é inclusive aquilo que a igreja chama hoje de matrimônio josefino, não é? Matrimônio josefino, porque embora vivam como esposos, tenham esta união, não é, de coração, e a união diante de Deus, mas há esta entrega dessa parte sexual, né, a Deus, né? Não haverá união em relação à questão sexual, não é? E aqui entra aquilo que eu mencionei um pouquinho antes, mas lá no início, de que a tradição ela compreende, né? Como digo assim, a tradição, existem algumas dicotomias, existem assim, uns dizem uma coisa, outros não concordam muito, mas enfim, por exemplo, que a Virgem Maria ela teria feito um voto e teria entrado em acordo com José. Alguns dizem que talvez não, porque a questão da maternidade, de ter filho, era uma coisa muito forte no judaísmo, e não ter filho era como um sinal de não ser abençoado, de ser, na verdade, amaldiçoado. Mas enfim, o fato é que uma boa parte da tradição olha, né, para a união de Maria e de José e vê neles ali, né, um trato de amor, né, um combinado de amor, onde eles estão com as suas almas unidas, mas não com o corpo. E aí é que vem então, né, a primeira dúvida que é colocada pelo nosso autor aqui, que é a situação, né, olhando por esse aspecto da tradição, onde a Virgem Maria e São José teriam feito este voto de total castidade, de virgindade, e de repente Maria aparece grávida. Então assim, surge aí no coração de São José um grande questionamento, uma grande pergunta, não é? Digamos assim, uma certa tristeza no coração de José, mas não uma tristeza no sentido sentimental, mas assim uma inquietação, não, uma dúvida mesmo, né? Eu vou ler aqui o que o autor diz, a gente procura esclarecer. A tristeza de José veio do inexplicável. Por um lado, sabia que Maria tinha professado o voto de virgindade, assim como ele. Parecia impossível acreditar na culpa dela por causa de sua bondade. Mas, por outro lado, por causa da gravidez, como ele poderia pensar outra forma? José sofreu, então, o que os místicos chamam de a noite escura da alma. Então, não é que ele tenha duvidado da integridade da Virgem Maria, mas é custoso, não é? Ou seja, a compreensão humana
não conseguia naquele primeiro momento alcançar o que estava acontecendo. Olha, ela fez um voto de virgindade, eu fiz o voto de virgindade, nós vivemos isso e agora ela está grávida. Então ele vive aquilo, né? É uma citação, inclusive, eu creio, de São João da Cruz, né? A noite escura da alma. Até então que o anjo vai a São José em sonho e diz: olha, não precisa ter medo de receber Maria, né? Esse filho ele foi concebido por força de Deus, por força do Espírito Santo. Mas aqui entra uma questão interessante, né? Abordada, muito interessante, abordada pelo nosso autor aqui, por Fulton Sheen. Quando nós recorremos à arte sacra, normalmente nós olhamos as imagens de São José, eu até estou olhando para mim que está aqui em cima da mesa ali, São José, normalmente ele é retratado como um homem bem mais velho que a Virgem Maria. A Virgem Maria, né, segundo o que a tradição coloca, ela concebeu entre 14 e 16 anos, não mais de 16 anos. Então ela estava saindo da adolescência e entrando na juventude. E a arte sacra, embora eu digo arte sacra porque historicamente não se fala da idade de José quando ele se casou com a Virgem Maria, quando ele se uniu com ela e aconteceu a concepção do menino Jesus. Então, mas sempre se coloca, né, a imagem de José como um homem, um ancião, né, um homem bem mais velho, sei lá, né, como se São José já tivesse seus 40 anos. Os homens, por favor, entendam, no período de Jesus, um homem com 40, 45 anos já era considerado um ancião, tá? Não é que nem hoje que os homens chegam a 80, 90 anos, né? Então, talvez, né, o que se compreende, é o que o Fulton Sheen coloca, se coloca essa imagem de São José como um homem senil, né, um homem já de uma certa idade, para tentar salvaguardar a virgindade. Tipo assim, me desculpe, eu vou usar a coisa literal. Ele já era velho, né? Ele já não tinha mais interesses sexuais. Seria mais ou menos isso. Alguns chegam até, algumas tradições que não são aceitas pela igreja, né? Algumas falas chegam até a dizer que José teria um outro casamento, que ele seria viúvo já, né? O que não cabe realmente aqui. Então olha o que diz o autor. Assim, inconscientemente, a arte fez de José um cônjuge casto e puro por idade, e não por virtude. Mas supor isso é como retratar um homem sem as mãos para mostrar que ele não é ladrão. Esta hipótese também não considera que os velhos podem ter desejos ilícitos, como os jovens. E ele cita aquele exemplo que está retratado no livro de Daniel, né, dos velhos que tentaram, né, agarrar Susana, né, e que foram, pela sabedoria de Daniel, que foram comprovados no seu crime, né? Então eram homens velhos, mas que tinham desejos ilícitos com uma mulher mais nova que eles. Então não é a idade que vai fazer o homem não ter esses impulsos sexuais. Então, por aí cai esse argumento, né? Essa linha de pensamento. Mais à frente ainda ele diz o seguinte: o amor da mulher sempre determina a maneira que o homem ama. Ela é a educadora silenciosa de seus poderes viris. Já que Maria pode ser chamada de virginizadora de mulheres e homens jovens, bem como a maior inspiração de pureza cristã, não seria lógico ter começado inspirando a virginização o próprio jovem que ela provavelmente já conheceu, José o Justo? Não foi ao diminuir sua capacidade de amar, mas ao elevá-la que ela inspiraria a sua primeira conquista, o seu próprio esposo, o homem que era homem e não um mero guarda senil. Então aqui é belíssimo, né? É belíssimo ler isso, né?
essa atitude primeiro, de que José não era um homem de idade, era um homem jovem, né, com todas as potencialidades de um jovem, né, com toda a virilidade, mas entra aqui essa questão, e de fato, vamos ser sinceros, né, pelas observações naturais, como a mulher ela tem essa capacidade, de certa maneira, de que educar, né, não só os filhos, mas às vezes até o próprio marido, né, colocar limites, vamos colocar assim. E a Virgem Maria, de fato, ela é vista como esta grande educadora, como esta grande inspiração de pureza, de busca da vontade de Deus. E se ela é isso para toda a humanidade, se ela é isso para você, se ela é isso para mim, ela já não teria como primeira conquista o seu próprio esposo? E aí o autor diz algo assim que é belíssimo. José foi provavelmente um homem jovem, forte, viril, atlético, bonito, casto e disciplinado. O tipo de homem que se vê por vezes pastoreando ovelhas, ou pilotando aviões, ou trabalhando em uma carpintaria. Então ele descreve José como ele devia de fato ser um homem na plenitude da natureza masculina, das potencialidades masculinas. Mas aqui entra uma questão: casto e disciplinado. Isso aqui é muito importante, por quê, gente? Porque, é claro, nós temos a questão da concupiscência, tem toda essa dificuldade. São José não era imaculado, né? Vamos aí também ver que ele também tinha as suas lutas, mas ele era um homem casto e disciplinado. Mas é interessante observar como então São José nos é colocado como este modelo de quem através da disciplina, quem através do amor vence as dificuldades, né, e se coloca, né, inteiramente na missão que Deus lhe confia, não é? Então aqui ele é colocado de uma maneira muito bonita o modo, não é, como São José ele se coloca na sua missão, como ele é colocado na sua missão, não é? Então seguimos agora o nosso autor quando ele vai falar a partir então de São José, dessa sua virtude, como então como se forma este casamento espiritual. Ele nos diz o seguinte: mas um casamento espiritual num casamento espiritual é Deus que possui o corpo e a alma desde o início. Nenhum tem o direito ao corpo do outro, porque pertence ao Criador pelo voto. Então é aquela questão, né, do 3 para casar, né? Inclusive isso é título de uma obra do próprio Fu Tuxin, né? Deus, o homem e a mulher, não é? E se isso é um convite a todos os homens e mulheres que são chamados à vocação matrimonial, quanto mais nessa realidade da união de José e Maria. Em José e Maria não encontramos uma cachoeira contida e um lago que secou, mas sim 2 jovens que, antes de conhecerem a beleza de um e a robusta formosura do outro, quiseram entregar tudo para Jesus. Antes de conhecer a formosura de um e a robusta formosura do outro, decidiram entregar tudo a Deus. Será que os matrimônios cristãos não deveriam seguir pelo mesmo caminho? Antes de se pensar em se entregarem um ao outro, não se deveria procurar primeiro se entregar a Deus? Eu não estou dizendo que agora todo mundo vai ver o casamento virginal, não é isso. Não é? A geração da prole faz parte do casamento, né? E a relação sexual faz parte, é uma propriedade do casamento, faz parte da propriedade unitiva do casamento, é para o bem dos cônjuges. Mas será que não deveria ser solidificado em primeiro lugar o casamento espiritual?
matrimônio espiritual? Desses dois cônjuges que se amavam como nenhum casal na terra jamais se amou, aprendam que não são necessários dois para compor o amor, mas três. Você, o outro e Jesus. O casal não fala de nosso amor como algo distinto do amor de cada um deles? Este amor exterior a ambos, que é maior do que a soma de seus dois amores, é o amor de Deus. Os casais deveriam rezar o rosário juntos todas as noites, pois a sua oração em comum tem mais valor do que as orações separadas de cada um. Quando chegarem os filhos, devem rezar o rosário diante do berço, rezar como José e Maria fizeram. Eu acho que não precisa nem comentar, né? Nem encontro o jeito de comentar isso, né? Mas fica aí um grande ensinamento, uma grande dica aos casais. Rezem, rezem sempre o rosário. Olha, a gente veio falar sobre isso hoje, né? Dia de Nossa Senhora de Fátima, dia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, daquela que veio e nos pediu que nós rezássemos o Santo Rosário. Fica aí, talvez, não é, uma belíssima dica, um belíssimo ensinamento aos casais de rezarem um rosário, de rezarem um terço juntos, sempre, e depois rezarem com os filhos quando eles vierem, desde a sua tenra idade, desde o berço. Com certeza, uma criança que cresce num lar onde se desfiam as contas do rosário, o coração dessa criança estará sempre muito bem guardado pela Virgem Maria e muito bem ocupado em fazer a vontade de Deus. Seguimos agora para o nosso terceiro ponto, obediência e amor. Nesse ponto, ele vai falar da obediência, mas é interessante porque não é tanto a obediência de Maria e de José a Deus, também isso, mas ele destaca o modo como Jesus ele se submeteu em obediência a Maria e a José, e então como Jesus ele se torna para nós um exemplo de obediência a Deus. Logo no início, o autor ele introduz esse ponto para falar da questão da obediência, nos falando da dificuldade que nós seres humanos temos em obedecer, né? Essa rebeldia que o pecado ele insere na nossa vida, na nossa natureza, né? Quando bagunça a nossa natureza. O mais ousado de todos os pecados é a autodeificação. E isso só é possível por causa da criação divina. Pois quem gostaria de ser Deus se não tivesse vindo das mãos de Deus? Então ele está falando que o que acontece aqui? Há uma inversão, não é? Deus ele nos cria e ele nos cria para ele. Mas como a desobediência, a rebeldia, esta rebelião do homem com Deus, ele bagunça, ele desordena a nossa natureza. Por termos vindo de Deus, a nossa tendência é querer ocupar o lugar de Deus. E um exemplo muito claro disso é, por exemplo, quando o homem ele quer a todo custo manipular a vida. Ele quer dizer quem vai morrer, quem vai viver. Haja visto as ideologias que defendem o aborto, a eutanásia, a eugenia, não é? Enfim, então nós vemos como isso tudo é consequência de uma rebeldia. E aí segue o nosso autor. Por detrás dessa rebelião ou desobediência a Deus, existem dois pressupostos básicos. O primeiro é que a inteligência inventa ou dá origem à verdade, e não a descobre ou encontra. No século XIX,
era muito comum os materialistas acreditarem que davam origem às leis da natureza, porque as descobriam. Esqueceram-se de que o cientista é, na verdade, um revisor do livro de natureza e não o seu autor. Então, o que significa isso? A natureza, ela se confunde, a ciência, ela se confunde com algo que constata algo que já está ali, como se ela criasse. Vou pegar um exemplo. A ciência, quando ela constata a lei da gravidade, né, de que um objeto, né, ele sofre uma atração. Se eu pegar esse mouse aqui e largar, ele vai cair. É uma atração. Isso é uma lei, né, a gravidade é uma lei da natureza. E ele diz o seguinte, olha, o materialismo, ele acha que é ele que cria a lei. Não, ele descobre, ele revisa, ele olha, ele estuda e entende como funciona. Então essa é a primeira parte. O segundo pressuposto é que a subordinação a outro implica sujeição. Isso implica a negação de todos os graus da hierarquia da natureza e da criação, e a redução da humanidade a um igualitarismo em que cada homem é um Deus. Então, aqui há uma confusão, na verdade, né, que o materialismo insere, e vou ser mais claro, o comunismo insere a errônea compreensão de que nós devemos buscar a igualdade. Tudo tem que ser igual. Não, nós buscamos a equidade. O que é equidade? Equidade é dar a cada um aquilo que lhe pertence, que lhe é justo. Existe uma imagem que percorre as redes sociais que dá bem a entender isso, né? O que é igualitarismo, o que chamam de igualdade, e o que é equidade. É um desenho de 3 crianças de tamanhos diferentes assistindo uma partida de futebol, né? E aí a maiorzinha, os 3 estão em cima de um banquinho, de um caixote do mesmo tamanho. Só que o que acontece? O maior, ele não precisa do caixote, mas ele está vendo. O do meio, ele com um caixote consegue ver. E o outro é tão pequenininho que com um caixote ele não consegue ver. Isso é igual. Todo mundo está, né, colocado num patamar. A equidade, aí vem o segundo desenho, é pegar o caixote do maior que não precisa e colocar para o menorzinho. Então, um fica com 2 e passa a conseguir ver o jogo, o outro que estava com 1 continua vendo, e o maior que não precisa está sem caixote e está vendo o jogo. Isso é equidade. O Evangelho nos chama a equidade. Então temos que ter esse cuidado, porque para não confundir as coisas, não é? E então agora ele vai nos mostrar como esta obediência, ela nos coloca no caminho certo, ela endireita aquilo que o pecado entortou na nossa natureza. O que é então essa obediência? Obediência não significa a execução de ordens dadas por um sargento. Ela brota ao invés do amor a uma ordem e do amor a Ele, Deus, que a estabeleceu. O mérito da obediência é maior no amor do que na ação. A submissão, a devoção e o serviço que a obediência implica não nascem da servidão, mas são efeitos que brotam do amor e são unificados pelo amor. A obediência é o servilismo apenas àqueles que não entenderam a espontaneidade do amor. Então, quando se faz algo porque se ama, a obediência ela não é pesada. Ela não tem esse servilismo. Por quê? Porque o amor ele vai à frente. Ele que inaugura aquela disponibilidade em fazer o que se pede. E então agora,
mostrando o que é essa obediência, ele vai nos colocar Cristo como este nosso modelo de obediência. Para a reparação do orgulho dos homens, nosso Senhor humilhou-se em obediência aos seus pais. Eles eram submissos, é o que nos diz o evangelista São Lucas. Foi Deus quem estava sujeito ao homem, Deus a quem os principados e potestades obedecem, se sujeitou não só a Maria, mas a José também, por causa de Maria. Olha que profundo isso. Deus a quem os principados e potestades obedecem, se sujeitou a um homem e a uma mulher. Então, meus irmãos e irmãs, não há dúvida de que o Senhor aqui, ele se coloca como um exemplo de obediência a ser seguido, não é? Olha o que vai dizer ainda o nosso autor. Isso é para a gente compreender como a vida toda de Cristo ela é redentora em cada segundo vivido aqui na Terra. Nosso Senhor passou 3 horas na redenção. 3 horas não é na redenção, no caso, na cruz. 3 anos ensinando, os 3 anos da vida pública, e 30 anos na obediência, a fim de que o mundo rebelde, orgulhoso e diabolicamente independente pudesse aprender o valor da obediência. Meus irmãos e irmãs, até aquilo que nós não sabemos acerca da vida de Jesus, esses anos ocultos, não é? Entre os 12 e os 30 da vida de Jesus, onde ele silenciosamente viveu na obediência ao seu pai e à sua mãe, a José e Maria, são redentores. São profundamente redentores, porque nos ensinam a nós, que somos orgulhosos, que somos diabolicamente independentes, a aprender o valor dessa obediência. Segue ainda dizendo ele, o grande Deus, a quem os céus e a terra não puderam conter, submeteu-se a seus pais. Se José lhe ordenasse procurar uma ferramenta perdida, era a sabedoria de Deus e do pastor em busca das almas perdidas que na verdade fazia a busca. Quando José ensinou carpintaria, seu aluno havia sido o carpinteiro do universo e um dia seria condenado à morte pelos membros de sua própria profissão. Olha que bonito isso. O Deus que tudo criou, o Deus que tudo fez, o pastor eterno, a sabedoria que tudo criou, estava ali na oficina de José. É obediência. Mas, meus irmãos e irmãs, não é uma obediência vazia, servil, como muitas vezes nós pensamos. É uma obediência no amor. E é isso que Cristo veio resgatar. É isto que Cristo veio nos trazer. E é interessante porque é o que vai nos colocar aqui agora, então, o nosso autor. Esta obediência a que Jesus se propôs a viver ao seu pai e à sua mãe, a José e a Virgem Maria, a São José e a Virgem Maria, é uma obediência que tem os seus frutos. Tem os seus frutos. Olha o que nos diz o autor. Além do crescimento em idade, que é o fruto da obediência, o Evangelho também indica que houve um crescimento na graça e na sabedoria. Lembrar que o texto do Evangelho diz que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens.
Estas são duas propriedades da alma, não é? Então, aqui o autor tenta nos mostrar, né, como esta obediência ela faz frutificar o crescimento na sabedoria e na graça. Ele, né, Jesus Cristo, era humano de fato. A fim de que fosse real e verdadeiramente um homem, ele consentiu em sua maravilhosa condescendência, não pôr em exercício os poderes que tinha como Deus. Então, o que está dizendo aqui? Ele era Deus, mas ele é também perfeito homem. Então, para que essa parte humana ela pudesse viver plenamente aquilo que é próprio da natureza humana, ele, Deus, que é onipotente, concedeu não pôr em exercício, não é? Ou seja, não demonstrar aquilo que é próprio da divindade, ou seja, a sua onipotência. Aí segue o autor dizendo: não é muito difícil compreender como uma pessoa que tem a força pode abster-se de usá-la. Por exemplo, um pai pode tomar com cuidado o seu filho, ou um gigante pode virar as páginas de um livro. Da mesma forma, um homem pode ter visão forte e sadia, mas não precisa usá-la mais longe do que lhe agrada. Ele pode fechar os olhos completamente. Nesse caso, vai ver nada. Ele pode apenas abrir metade dos olhos. Nesse caso, vai ver apenas vaga e confusamente. Então, ele está mostrando que Jesus, que se submeteu em obediência a São José e a Virgem Maria, ele como que foi retendo aqueles poderes divinos para crescer enquanto homem, crescer virtuosamente enquanto homem. E ainda nos segue dizendo o nosso autor: é somente pela obediência que podemos crescer em sabedoria. Um cientista que conhece as leis da natureza deve assentar-se, obedecer às leis de Deus, porque são ordenadas por um Deus todo sábio e todo amoroso, é o melhor meio de descobrir a sabedoria e a beleza da vida. Um salmo inteiro das Escrituras, o Salmo 118, é dedicado à ideia de que, em obediência à ordem de Deus, crescemos em inteligência. Então, este crescimento ao qual nós somos chamados a viver, a experimentar diante desta obediência à lei de Deus. Por quê? Porque este Deus, ele é todo amoroso, ele é todo sábio. E quando nós observamos, respeitamos a sua lei, então nós crescemos. É muito bonito, é muito realmente belo e é muito proveitoso a nós, não é isso? E ele encerra então este ponto nos dizendo que quando na única família do mundo em que se podia legitimamente justificar o culto infantil, pois nesse caso a criança é Deus, encontra-se pelo contrário obediência infantil. Então, deixa eu explicar aqui. Culto infantil é essa postura que hoje a gente vê muito, né? De que os pais, eles como que cultuam os filhos, não, porque eu não posso dizer não para o fulano, para a fulaninha, porque isso vai machucar, porque isso vai deixar o fulano com algum tipo de trauma, então eu tenho que dar tudo que o fulano quer, tem que ser tudo como o Beltrano quer. Este culto infantil. Então, no lar de Nazaré, onde o filho é Deus, né? E se ele é Deus, ele devia ser respeitado, é justamente nesse lar que há a obediência infantil. Então, que ninguém negue a obediência, que a obediência é pedra angular da casa.
Obediência no lar é fundamento da obediência na comunidade, pois em cada exemplo a consciência se submete a um representante da autoridade de Deus, ou seja, ao pai e à mãe, que são representantes, porque Deus confia os filhos aos pais. Se é verdade que o mundo perdeu o seu respeito pela autoridade, é porque perdeu primeiro no lar. De fato, quando um filho e uma filha aprendem a obedecer os seus pais, a respeitar os seus pais, dificilmente eles não irão respeitar as leis civis, as leis do mundo. Dificilmente não irão se tornar bons cidadãos, bons homens e mulheres. É um paradoxo peculiar que quando a casa perde a sua autoridade, a autoridade do Estado torna-se tirânica. Alguns modernos inflam seus egos ao infinito, mas em Nazaré o infinito se inclina para a terra para se diminuir a obediência de uma criança. Aqui entra um ponto crítico, não é? Dessa tentativa constante que o Estado tem de se infiltrar e de dominar a educação de uma criança. A gente, por exemplo, já chegou ao absurdo aqui no Brasil de ouvir de uma pessoa, eu acho que era membro do Ministério Público, chegar a dizer que o filho não pertence aos pais, o filho pertence ao Estado. Como se os pais apenas pudessem gerar biologicamente os filhos e não tivessem a guarda e a responsabilidade sobre os filhos. Isso é uma coisa demoníaca. Me permitam me dizer isso. Isso é uma coisa demoníaca. O Estado não pode tomar a ingerência total sobre os filhos. Isso não pode acontecer de modo algum. Bom, vamos agora para o nosso quarto ponto, onde ele vai de uma maneira muito rápida nos falar das bodas de Caná, a festa das bodas de Caná. E aqui então entra agora, um outro ponto, um passo um pouco inseparável do que a gente estava vendo até aqui, onde ele demonstra Maria atuando na nossa transformação, Maria atuando na nossa educação. Então, ele recorda as bodas de Caná, o episódio das bodas de Caná, não é? Então, nós todos conhecemos, não é? O texto do Evangelho, onde Jesus transforma a água em vinho. E logo no início ele já dá a nota de como será a sua reflexão, a realidade da Virgem Maria que se antecipa às necessidades. Uma das características mais surpreendentes deste casamento é que o chefe dos serventes que serviam o vinho não foi o primeiro que percebeu a falta, mas sim a nossa Mãe Santíssima. Ela percebe as nossas necessidades antes de nós mesmos. E aqui, meus irmãos, nós vemos de maneira belíssima o que é a espiritualidade mariana. É confiar-se a uma mãe que está sempre atenta e que percebe as nossas necessidades antes mesmo do que nós notemos aquela falta, aquela necessidade. Então, ele coloca duas lições que o evento, o acontecimento das bodas de Caná nos colocam. A primeira lição de Caná é: ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, nós nos abrimos, nós nos dispomos e o céu irá cooperar conosco.
Nosso Senhor poderia ter produzido o vinho do nada, como ele havia feito o mundo do nada, mas quis que os serventes trouxessem as talhas e as enchessem com água. Não devemos esperar que Deus nos transforme sem que apresentemos algo para ser transformado. É aquilo que cansamos já de dizer, né? São Tomás de Aquino ensina. A graça supõe a natureza. Há de haver uma cooperação nossa, há de haver uma disposição nossa para que a graça de Deus nos transforme. E a segunda lição de Caná é que Maria intercede para obter a nós o que precisamos, mesmo antes de sabermos das nossas necessidades. Aquilo que nós já, então, havíamos comentado. E então, ele procura colocar, digamos assim, o porquê desta necessidade, desta importância de Maria, né? O porquê disso. Porque assim, é o que nós muitas vezes ouvimos, né? Inclusive dos protestantes, nós muitas vezes ouvimos, mas Jesus é o mediador, então nós não precisamos da mediação de mais ninguém. Por que Maria? Me permitam usar aqui um exemplo, né, que é o exemplo, na verdade, que ele vai colocar aqui. Uma criança ela está sentindo uma dor, está doente. Aí precisa ir no médico. Quando uma criança é levada no médico, é a criança que vai dizer para o médico, eu estou com dor aqui, com dor ali, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo? Não. Normalmente quem vai é a mãe. Não é? E é a mãe que diz para o médico, olha doutor, meu filho, minha filha, está sentindo isso, ele não está comendo direito, ele vomita, ele passou a noite com febre, né? Ela que descreve todos os sintomas para o médico poder diagnosticar, né? Examinar e diagnosticar o que a criança está sofrendo. Então, o Fulton Sheen diz o seguinte, Maria é essa mãe que nos leva até Deus. E antes mesmo que nós saibamos quais são exatamente os sintomas, quais são as faltas que nós estamos tendo, é ela que diz a Deus, né? Olha, o filho está passando por isso, e ele precisa disso. No que o Senhor pode me ajudar? É isso que Nossa Senhora faz conosco. Ela enche nossas talhas vazias, ela fornece o elixir da vida, ela impede que as alegrias da vida desapareçam. Maria não é nossa salvação. Isso seria absurdo. A mãe não é o médico e nem é Maria o Salvador. Maria, porém, leva-nos ao Salvador. Maria leva-nos ao Salvador. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que isso nos basta para compreender como a Virgem Maria é importante à nossa vida enquanto cristãos. Então, como eu disse, essa parte em relação às bodas era algo assim bastante rápido, simples, né? Passamos ao quinto ponto dessa segunda parte, onde ele vai falar sobre amor e sofrimento. Então aqui entra, não é, como este amor da Virgem Maria leva, não é, a Virgem Maria também a passar por essa realidade do sofrimento, e como quem ama está sujeito ao sofrimento, e como na verdade o sofrimento ele até faz com que o amor cresça, não é? Então ele primeiro procura como que conjugar, não é, essa realidade do amor e da dor juntos. Ninguém no mundo pode levar Deus em seu coração sem uma alegria interior e uma tristeza exterior. Sem cantar um Magníficat para os que compartilham o segredo,
e sem sentir a pressão da espada dos que querem a liberdade da carne sem a lei. Amor e dor muitas vezes andam juntos. No amor carnal, o corpo absorve a alma. No amor espiritual, a alma envolve o corpo. A tristeza no primeiro nunca fica satisfeita. Aquele que quer beber o oceano do amor é infeliz se se limita a beber um simples copo. A tristeza no segundo amor é não ser capaz de fazer o suficiente pela pessoa amada. Então ele coloca o seguinte, o amor carnal, ele sente uma tristeza por quê? Porque nós nunca vamos nos saciar com aquilo que a carne pode oferecer. Mas há uma tristeza também nesse sentido do amor na parte espiritual, porque nós nunca conseguimos fazer tudo o que gostaríamos de fazer por aqueles que amamos. Quantas vezes, vamos pegar, né, o exemplo novamente do amor de uma mãe. Como a mãe, por exemplo, gostaria de fazer com que um filho parasse de sentir dor. Ela leva ao médico, ela dá remédio, ela faz um chá, ela faz isso, faz aquilo, faz tudo para agradar. Mas há um momento em que ela vê que ela esbarra num limite. E porque ela ama o filho, ela sente uma dor por não poder fazer tudo o que ela gostaria. Então é isso que está nos ensinando aqui o nosso autor. E em seguida ele, né, nos faz também compreender que essa dor, esse sofrimento, ele está presente porque o amor, ele exige uma responsabilidade. O que a maioria dos amores humanos esquece é que amar implica responsabilidade. Não se pode brincar com as alavancas do coração na esperança vã de fugir dos deveres, fidelidade e sacrifício pelo amado. Então, entra a questão de compreender, nós somos responsáveis por aqueles que amamos e naqueles em quem despertamos o amor por nós. E nesse sentido, é interessante pensarmos, né, e compreendermos que um dos sacrifícios, um dos sofrimentos que o amor exige é o sacrifício, é o desprendimento de amar sem estar esperando o retorno. Quando se faz a alguém um grande bem, se faz sem diretamente estar esperando uma retribuição. Afinal de contas, eu vi de São Paulo, na carta aos Coríntios, não é? O amor é desinteressado. Então, ele nos indica, assim, uma necessidade de purificarmos este amor através do sofrimento. Então, se ele está dizendo que o amor e o sofrimento eles andam juntos, é porque ele quer, na verdade, apontar que o sofrimento ele ajuda a purificar este amor. Purificar o que é? É tirar aquilo que não é essencial, é tirar aquilo que não é importante. Diz ele, no final da história de amor e tristeza, vemos que o amor precisa de uma purificação constante. E isso só acontece através do sofrimento. O amor que não se alimenta do sacrifício torna-se trivial, banal e corriqueiro. Acha que o outro já está garantido, não faz mais profissões de amor porque não procura alcançar novas profundidades. Nosso Senhor não teria o amor de sua mãe em um plano de êxtase nessa terra. Ele iria universalizá-lo, expandi-lo,
torná-lo católico, mas para isso teve de manter suas 7 espadas de dor que implicariam o amor de Maria, do Filho do Homem, para os filhos dos homens. Então o que ele está dizendo aqui, né? Vamos usar uma comparação. Como é que o amor ele purifica e mantém vivo? Como que o sofrimento ele mantém vivo esse amor? Pegando, né, o exemplo do amor conjugal, ele diz o seguinte: olha, quando uma parte acha que a outra está garantida, não faz mais nada. Com muita constância acontece de alguém, né, um membro de um casal, vir falar comigo e dizer assim: ah, padre, porque a gente já caiu no cotidiano, porque a coisa já não tem mais graça, porque a gente já está, na verdade, se suportando um ao outro. E normalmente a pergunta que eu faço, que eu gosto sempre muito de fazer um casal numa situação dessa, ou ao menos o membro que está conversando comigo, é: vem cá, e você faz para ele ou para ela aquilo que você fazia quando você queria conquistar ele ou ela? Você convida para sair para jantar? Você leva, num dia que não é uma data especial, um buquê de flores? Uma caixa de bombom? Você chega em casa um dia e prepara um jantar, não é? Com mais amor, com mais carinho? Convida para viajar? Convida para ir no cinema, para passear? Você faz aquilo que é próprio, não é, dessa conquista? Você faz um sacrifício? Se você não faz, como que esse amor vai se renovar? E quando ele parte, então, para a Virgem Maria, né, ele diz: olha, Jesus, ele quer expandir aquele amor que Maria tem por ele para os homens. E para poder expandir, ele precisa permitir que ela sofra. Ele precisa permitir que a Virgem Maria permaneça com as 7 espadas de dores transpassadas em seu coração. Porque é assim que o amor de Maria vai se expandir do Filho do Homem para os filhos dos homens, ou seja, para toda a humanidade. E aqui então encerra esse ponto 5 e nós vamos para o nosso 6º e último ponto de hoje, tá bom? Então, antes de entrarmos, para não acontecer como semana passada, que a gente acabou não tendo aí nenhuma pergunta, nada, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, né, alguma pergunta acerca daquilo que nós estamos trabalhando aqui, já pode ir colocando nos comentários aí, que no finalzinho então eu tento responder se me for possível, tá bom? O ponto 6 é a Assunção e o mundo moderno. Então aqui o nosso autor vai trabalhar em síntese, não é? No que o dogma, no que a doutrina acerca da Assunção da Virgem Maria, né? Ou seja, a fé de que nós temos de que Maria ela foi assunta ao céu de corpo e alma. O que isso nos diz, nós, o homem moderno, né? O que isso nos ensina, não é? E para falar disso, ele toma como princípio o modo de pensar moderno, né? O modo de pensar do homem hoje, não é? E ele diz, né, que o homem hoje ele tem 2 pontos, diríamos assim, de aflição, não é? Que é a questão sexual e a questão da morte. Então ele começa dizendo o seguinte: a primazia do sexo é, em grande medida, devida a Sigmund Freud, cujo princípio básico, em suas próprias palavras, é: as ações humanas e costumes derivam de impulsos sexuais e, fundamentalmente, os desejos humanos são desejos sexuais insatisfeitos. Então, é aquela velha compreensão freudiana de que tudo que nós fazemos e somos deriva de um impulso sexual. O
Pronto. 2. A outra grande preocupação do pensamento moderno é a morte. A bela filosofia do ser é reduzida ao Dasein, que é apenas, não é, um ser no mundo, um ser aí. Aí ele está fazendo uma alusão direta a Sartre, né? Esse homem que está aí no mundo, né? Então ele diz o seguinte: a liberdade é para a morte, liberdade é contingência ameaçada de destruição completa. Então o homem está aí e ele vai se destruir. Então qual é o sentido da vida? Vai tudo terminar, a morte. Então aí a angústia e tudo mais, né? Então são estes, diríamos assim, são estes os dois paradoxos, né? O homem que vive e simplesmente se dirige pelo impulso sexual e que é afligido a todo momento pelo medo da morte, pela limitação da vida, né? Então ele diz o seguinte: essas duas ideias básicas do pensamento moderno, sexo e morte, não são desconectadas. O próprio Freud sugeriu a união do Eros e Thanatos. Sexo traz a morte primeiro, porque no sexo a outra pessoa é possuída ou aniquilada ou ignorada por uma questão de prazer. O que ele está dizendo? Né? No sexo, de uma maneira desvirtuada, é claro, se busca somente o seu prazer. Então o outro, não faz sentido, é ignorado, é morto, não é? Então há uma ligação, né? E também compreender, né, que através do sexo há a reprodução é manter a espécie viva, há uma certa luta contra a morte. Isso é uma visão psicológica da coisa e, me permito dizer, uma visão bastante distorcida, né? Então, olhando para esses dois pontos, ele vai nos mostrar quais são, em contraposição a essas duas características da sociedade moderna, quais são os dois pontos que o mistério da Assunção, né, o dogma da Assunção, tem a nos ensinar e a nos dizer. Os dois pontos são o amor e a vida. Em primeiro lugar, o amor. A Assunção não afirma o sexo, mas o amor. Mas além disso, há uma lei da gravidade espiritual que aumenta à medida que nos aproximamos de Deus. Esta atração em nossos corações pelo Espírito de Deus está sempre presente e é apenas a recusa da nossa vontade e a fragilidade dos nossos corpos como resultado do pecado que nos mantém presos à terra. Algumas almas se tornam impacientes com a restrição do corpo. São Paulo pede para ser libertado da sua prisão. Então, este amor, não é? No qual nós somos criados e para o qual nós somos feitos, ele faz com que a nosso ser, né, a nossa existência, se projete para além de um impulso sexual, mas se projete para Deus, em quem nós encontramos a nossa realização, não é? Então, de tal maneira que nós somos profundamente atraídos por Deus, e é somente nele que nós vamos encontrar a nossa realização. Então, a alma que procura a Deus com justiça, ela sabe disso. Então, o impulso sexual faz parte da natureza, mas não é algo que lhe cause prejuízo no seu ser, no seu viver. Devido à imunidade do pecado original, não haveria no corpo de Nossa Senhora a dicotomia, a tensão e a oposição que existe em nós, entre o corpo e a alma. Se a lua distante move todas as marés que surgem na terra, então o amor de Maria por Jesus e o amor de Jesus por Maria
devem resultar em um êxtase para elevá-la deste mundo. Então, se Maria ela é preservada da mancha do pecado, a sintonia que há entre ela e Deus é perfeita, há uma atração perfeita, né? Que em nós pode sofrer interferência dessa questão do sexo, dessa questão, né, desse embate entre alma e corpo, se nós não procurarmos com consciência colocar as coisas na devida ordem. Seu amor, né, em relação à Virgem Maria era tão grande que seu corpo seguiu a sua alma. Então, né, o que é o dogma da Assunção? É a verdade de fé, segundo a Virgem Maria foi assunta, né, elevada ao céu de corpo e alma. Então o amor dela por Deus é tão grande que o corpo seguiu a alma. Né? Não houve separação, porque não há dicotomia entre um e outro. Uma coisa é certa, a Assunção é fácil de entender para quem ama a Deus profundamente, mas é difícil de entender para quem não o ama. Para o mundo que cultua o corpo, a Igreja diz: há dois corpos no céu. Um é a natureza humana glorificada de Jesus. O outro é a natureza humana assunta de Maria. O amor é o segredo da ascensão de um e da assunção do outro, pois o amor anseia a união com o seu amado. O Filho retorna ao Pai na unidade da divina natureza, e Maria retorna para Jesus na unidade da natureza humana. Sua elevação nupcial é o acontecimento a que toda a nossa geração se move. Então entra aquela questão, né? Na verdade, o dogma da Assunção, ele antecipa aquilo para o qual toda a humanidade se move após o juízo final, né? A ressurreição da carne e a habitação eterna em Deus. Depois, então, ele entra no ponto 2, que é a questão da vida, né? Então, ele diz o seguinte: a vida é o segundo pilar filosófico em que repousa a Assunção. A vida é unitiva, a morte é divisória. A bondade é o alimento da vida, como o mal é o alimento da morte. Então ele chega a dizer, né, a morte é o último golpe dessa divisão. Né? Então, de um lado, o amor, a vida, une, aproxima. Do outro lado, a morte, ela divide, não é? Ela causa essa cisão, né? E o último golpe dessa divisão é o que? É a morte. Já que a imperfeição da vida vem do afastamento da fonte da vida por causa do pecado, segue-se que a criatura preservada do pecado original está imune a essa divisão psicológica que o pecado gera. Então, é dizer o quê? Que a Virgem Maria, ela por ser imaculada, né? Então não há essa divisão, e se a divisão é o que provoca, é alimentada, é a divisão que leva à morte, então Maria não há a morte, mas há o mistério da Assunção. Né? É inclusive aquilo que os orientais chamam de mistério da dormição. Né? Eles dizem a Virgem Maria nem morreu, ela dormiu e assim foi levada aos céus. Segue o nosso autor dizendo: nessa doutrina da Assunção, a Igreja opõe-se ao desespero do mundo de outra forma. Afirma a beleza da vida contra a morte. Quando as guerras, o sexo e o pecado multiplicam as discórdias dos homens e a morte ameaça de todos os lados, as propostas da Igreja nos fazem erguer nosso coração para a vida que continua, a imortalidade da vida que a alimentou. Então, enquanto o que o mundo nos oferece
é essa agitação, esse medo da morte. O que a igreja nos oferece é o quê? O que a igreja nos ensina? Eleve o seu coração a Deus. Eleve o seu coração àquela vida que há de vir. Né? Não deixe que as divisões elas te arranquem, não é, desta união, desta unidade com Deus. E então aqui entra uma resposta ao mundo, né? Ele coloca, como que concluindo já quase, o mistério da Assunção como uma resposta ao mundo. O mundo que costumava dizer: por que se preocupar com o outro mundo se vivemos aqui neste? Finalmente aprendeu da maneira mais difícil que, ao não pensar na próxima vida, não se pode desfrutar dessa vida. E na verdade é isso mesmo que acontece, né? Ah, por que eu vou pensar num mundo que eu não sei se existe ou não? E se eu fizer isso, vamos ficar aqui, vamos aproveitar. Mas é justamente por crer, por saber que há um outro mundo, ou seja, que há uma outra vida, que há a vida eterna, que há a vida em Deus, que eu vou viver bem, mas bem mesmo, essa vida. Ele ainda segue dizendo: enquanto o mundo teme a derrota pela morte, a igreja canta a derrota da morte. Não é este o prenúncio de um mundo melhor, quando o adágio da vida ressoa em meio aos clamores dos filósofos da morte? Olha que bonito isso, né? Então, enquanto o mundo, ele treme as pernas por causa da morte, a igreja canta a derrota da morte. A igreja canta o aleluia. Agora ele vai dizer assim uma palavra nesse mesmo sentido que é profundamente e muito forte, é profundo e forte. Muita atenção. Como o comunismo ensina que o homem tem apenas corpo, mas não alma, a igreja responde: então vamos começar com um corpo místico do anticristo. Como o corpo místico do anticristo se reúne em torno das portas do tabernáculo do cadáver de Lenin, periodicamente preenchido com cera para dar a ilusão da imortalidade àqueles que negam a imortalidade, o corpo místico de Cristo ordena ao desesperado olhar os dois golpes mais fortes que a terra já recebeu: o túmulo vazio de Cristo e o túmulo vazio de Maria. Essa parte aqui, quando eu estava lendo, eu fiquei lendo, relendo, meditando, porque é realmente observar como o mundo ele é contraditório. O mesmo mundo, as mesmas ideologias, né? Ele coloca aqui o comunismo, né? O materialismo, o comunismo que diz que o homem é matéria, que o homem não tem alma, que o homem não tem uma vida eterna. Ele se reúne ao redor do corpo, né, do seu ditador, Lenin, que está ali cheio de cera, para parecer vivo, para parecer imortal, assim como os comunistas gostam muito de colocar estátuas, não é? Dos seus Lenins, dos seus Che Guevaras e de outros ídolos por aí, enquanto este símbolo mortal tenta disfarçadamente buscar uma imortalidade, um outro corpo, o corpo místico de Cristo, a igreja, ordena ao mundo desesperado os dois golpes mais fortes que a terra recebeu. E que dois golpes seriam estes? Dois túmulos vazios: o túmulo de Cristo e o túmulo da Virgem Maria. Gente, me permitam lhes dizer, é bonito demais ser católico. É bonito demais ser filho de Maria. É bonito demais saber que nós temos uma mãe.
E então, em Maria, nós vemos realizado aquilo para o qual nós fomos criados. Em Maria, há uma tripla transição. Na Anunciação, passamos da santidade do Antigo Testamento para a santidade de Cristo. No Pentecostes, passamos da santidade do Cristo histórico para a santidade do Cristo místico, ou do seu corpo, que é a Igreja. Maria aqui recebe o Espírito pela segunda vez. A primeira recepção foi para dar à luz a cabeça da Igreja. A segunda foi para dar à luz o seu corpo no meio dos apóstolos em oração. A terceira transição é a Assunção, quando ela se torna a primeira pessoa humana a realizar o destino histórico dos fiéis, como membros do corpo místico de Cristo, além do tempo, além da morte e além do julgamento. Ou seja, a Virgem Maria é a Igreja realizada. E assim então, nós concluímos a nossa formação, não é, pontuando, acentuando, não é, o quanto a Virgem Maria ela é de fato importante para a vida da Igreja, para a vida de cada um de nós. Nos diz o nosso autor: Maria sempre parece ser o advento do que está reservado para o homem. Maria, ela sempre está à frente. Ela é o advento, ela é o que está a vir para nós. Então, quando nós olhamos para a Assunção, nós olhamos para aquilo que está para vir. Mas está para vir. Enquanto nós estamos aqui, olhemos para aquilo que Maria viveu aqui na Terra e procuremos imitá-la e procuremos fazer o mesmo caminho, para que assim nós possamos um dia também receber essa recompensa. É questionável se essa não poderia ser a última das grandes verdades de Maria a ser definida pela Igreja. Qualquer outra coisa pode parecer um anticlímax, depois de ser declarado que ela está no céu de corpo e alma. Mas, de fato, há outra verdade para ser definida, que ela é a medianeira sobre o seu Filho de todas as graças. Primeiro, o lugar, o céu. Em seguida, a função, a intercessão. A natureza do seu papel não é chamar a atenção do seu filho para alguma necessidade em caso de uma emergência despercebida por ele, nem é ganhar um consentimento difícil. Pelo contrário, é unir-se à sua compassiva misericórdia e dar uma voz humana ao seu amor infinito. O principal mistério de Maria é inclinar os corações dos homens para a obediência à vontade do seu divino Filho. Suas últimas palavras registradas em Caná ainda são as suas palavras na Assunção: fazei o que ele vos disser. Então, o que o autor na verdade está nos dizendo é que nós não devemos pensar que o mistério da Ascensão encerra o que se pode dizer sobre a Virgem Maria. Ainda há o mistério da medianeira, daquela que media as relações de Deus com o homem. E se a Virgem Maria ela antecipa a Igreja no céu, se ela é já a presença da Igreja humana, do corpo místico de Cristo, porque Jesus é a cabeça da Igreja, a Virgem Maria ela é membra, não é? Ela é mãe da Igreja, é sempre bom lembrar isso. Ela participa deste corpo de duas maneiras, porque ela participa como quem gera, como mãe, mas ela também participa como quem intermedia, como quem é medianeira, não é? Como membra.
Então, ela está lá no céu não somente para gozar as alegrias daquilo que ela foi aqui na terra, mas ela está lá no céu para ser esta emenda humana entre a cabeça e o corpo. E para, unida a esta cabeça que é Jesus Cristo, o seu Filho, fazer com que ele sinta mais compaixão ainda da igreja que ainda é peregrina. E ela deseja, na verdade, nos unir ao seu Filho Jesus Cristo. Por isso ela nos diz: fazei tudo o que ele vos disser. Então aqui nós encerramos a nossa formação. Já estou aí a 1h45 falando. Vou dar aqui um minutinho para me olhar as perguntas e tentar responder, tá bom, gente? Então, gente, eu tenho até agora aqui duas perguntas. A primeira foi feita pela Nilma Oliveira. Deus abençoe, Nilma, um grande abraço. As perguntas são ainda em relação à formação anterior, né? A Nilma pergunta: diria que Deus, quando pensou em Maria como mãe de Jesus, ela já estaria presente junto à Santíssima Trindade na criação do mundo, né, no Gênesis? Então ela pergunta isso. Bem, não exatamente nenhuma, porque quando Deus cria o mundo, ele cria do nada, não é? Então ali na criação, né, está só Deus, né? Primeiro Deus cria um mundo invisível, que é o mundo evangélico, e depois Deus cria o mundo visível, o universo e tudo aquilo que compõe o universo e por conseguinte o ser humano. Então, quando a gente fala que Maria, ela foi assim pensada por Deus em toda a eternidade, é porque, né, a concepção, a compreensão, não é, a ideia de Maria já estava lá desde toda a eternidade. Só que aqui entra uma questão que talvez seja o que nos cause uma dificuldade de compreender as coisas, é que nós, seres humanos, nós que somos criados por Deus, nós estamos sujeitos ao tempo, né? Então a gente só consegue pensar as coisas com um passado, um presente e um futuro. Deus, ele é eterno, né? Eterno quer dizer que não há passado, não há presente, não há futuro. Não há tempo, não há espaço, né? Então quando Deus cria tudo, né, quando Deus ele idealiza e realiza tudo, tudo se faz, não é? Mas a gente não é arriscado dizer que Maria estaria junto à Santíssima Trindade. Não. Ela foi pensada por Deus desde toda a eternidade, mas ela foi criada naquele momento em que ela foi concebida no seio dos seus pais. Entendeu? Como qualquer outra criatura. Tá bom? Não sei se me fiz entender. E a outra pergunta, aqui está Márcio Consenza, mas eu acredito aqui que seja a dona Sueli, que costuma nos acompanhar através da página do seu filho, do Márcio, né? Dona Sueli, então Deus abençoe a senhora também. A sua pergunta também em relação à primeira formação. Uma outra pergunta também concernente à primeira parte. Em que momento da concepção Deus coloca a alma no novo ser? Então, dentro daquilo que nós compreendemos, biologicamente falando, há o momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo. Fecundou, ali se gera um novo ser. Então, nesse momento em que há a fecundação e que dessas duas partes, né, dos gametas masculinos e dos gametas femininos, se cria um novo ser, seria ali que Deus infundiria a alma completamente, tá bom? É a compreensão que nós temos, tá bom? Bom, a princípio, então,
eu acho que se foi, né? Essas foram as nossas, a nossa colocação de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta ainda, pode deixar nos comentários, depois eu posso responder no comentário mesmo, ou se não, pode ficar para a nossa próxima live, que vai ser na semana que vem, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam, obrigado pela paciência, né? E pedimos à Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, que nos abençoe hoje, nos conceda a graça de aprender mais a amar ela e através dela amar mais o seu filho. E fica aí já o convite para sábado, não é? Temos mais uma live com o seminarista Breno, que vai nos falar um pouquinho sobre a mensagem de Fátima e o nosso tempo, não é? E os nossos dias. E na próxima quarta-feira nos encontramos mais uma vez para dar sequência aqui aos nossos estudos. Façamos a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, e de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada noite a todos, e nos vemos na Santa Eucaristia e na nossa próxima formação.